Fala, meus queridos! Professor André aqui na área. Que satisfação, que prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo que nós estávamos falando sobre o quê? Sistema Internacional de Medidas, que é uma revisão sobre as medidas de volume e capacidade. Então, gente, quem assistiu aí a nossa última aula, nós falamos sobre as transformações de unidades, a parte de medida de volume, medida de capacidade, e nós vamos retomar aqui alguns pontos que são muito importantes para a gente poder resolver aqui as questões, para a gente poder fazer uma breve revisão. Então, nós vamos fazer o quê? Falando sobre medida de volume e capacidade e resolver muitas questões sobre esse tópico aqui. Gente, primeiro, quando a gente fala assim da relação entre as unidades de volume e capacidade, o aluno tem que saber essa diferença. De volume é uma coisa, capacidade é outra. Volume, nós temos aqui essas dimensões, dá para a gente calcular o volume, e o que a gente vai inserir dentro desse reservatório é a capacidade dele. Então, nós temos aqui algumas unidades de volume, são relacionadas com algumas medidas de capacidade. Por exemplo, 1 litro. 1 litro equivale ao quê? A 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico equivale ao quê? A 1000 litros. Então, nós temos 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Outra coisa que nós temos, 1 ml, 1 mililitro, equivale a 1 centímetro cúbico. E por último, nós temos que o quê? 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, gente, essa parte aqui é que o Enem gosta muito de fazer essa relação entre essas duas unidades. Geralmente o Enem gosta de fazer essa contextualização, coloca uma questão, pergunta lá em metro e pergunta em litro, ou pergunta em outra medida de capacidade. Por exemplo, ele quer saber essa capacidade, olha aqui, ó, em litros, beleza? E ele me deu aí algumas dimensões. Ele diz que tem 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metro de profundidade. Beleza? Quer saber, sendo que seu volume, como é que eu vou saber isso aí em litros? Gente, o volume é o quê? É só a gente multiplicar essas 3 dimensões, que aí é um paralelepípedo. Multiplica 8 vezes 6 vezes 1,8. O nosso volume, ele está aqui, a gente encontrou em metro cúbico, porque minhas dimensões estão em metro. Se eu quero saber isso aqui em litro, eu multiplico por 1000. Então, o nosso volume é igual a 86.400 litros. Beleza? Segunda questão, segundo exemplo. Um reservatório, ele possui um volume de 30 metros cúbicos. Ele quer saber a capacidade desse reservatório em litros. Gente, de metro cúbico para litro, você multiplica por 1000. Então, 30 vezes 1000 é igual a 30.000 litros. Então, é a capacidade desse reservatório em litros. Beleza? Agora, bora lá, né? Então, vamos aqui resolver algumas questões, né? E outra coisa, professor, e aquela relação, como é que eu transformo as quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro? Cada caso, se for passando para a direita, é multiplicando por 1000. E voltando para a esquerda, você divide por 1000. Aí nós temos aqui, ó, um cubinho de gelo,
ele tem 2 centímetros de aresta. Numa grande festa foram consumidos 1 milhão de cubinhos de gelo. Quantos metros cúbicos de gelo foram consumidos? Então, se vocês imaginarem aqui, nós temos aqui o cubinho de gelo, né? E para a gente calcular o volume dele, para quem esqueceu, o volume vai ser o quê? É o A elevado a 3. Beleza? Aí o volume vai ser 2 elevado a 3. E o volume é igual a 8 centímetros cúbicos. Beleza? Isso é o volume só de um cubinho de gelo. Agora, como ele disse que consumiu 1 milhão de cubinhos, então eu vou pegar 8 vezes 1 milhão, que dá 8 milhões de centímetros cúbicos. Só, meus queridos, que a questão quer saber em metros cúbicos. Para quem esqueceu, nossa tabelinha nós temos aqui, ó, a parte final, metro cúbico, decímetro, centímetro e milímetro cúbico. Eu estou saindo de centímetro cúbico para metro cúbico. Beleza? Então, são duas casas. Então, nós vamos dividir aqui por 1 milhão. Vou dividir aqui por 1 milhão, porque eu estou voltando. Então, nós vamos cortar o quê? 6 zero, cortou e 6 zero. E voltou. Só que agora a unidade é o quê? 8 metros cúbicos. Beleza? Então, bora agora aqui para a questão 2. Uma sala de aula, ela tem 7 metros de comprimento, 6,40 de largura e 3,20 metros de altura. Beleza? Ele quer saber o volume dessa sala. Como na questão não especificou, se quer em litros, mililitros, nós vamos encontrar o volume nessa unidade de medida que ele nos deu aí. Então, o volume vai ser o quê? O volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Aí o volume é igual a 7 vezes 6,40 vezes 3,20. O nosso volume é igual a 7 vezes 6,40, que dá 44,80, vezes 3,20, que dá o volume de 143,36 metros cúbicos. Beleza? Se ele quiser saber em litros, é só a gente multiplicar o quê? Por 1.000, que a gente ia encontrar o volume dessa piscina em litros. Questão 3. Qual a capacidade deste reservatório em litros? Então, observa, né? Até as alternativas também estão em litros. Ele quer saber a capacidade deste aquário em litros. Então, observa que as minhas unidades de medidas, elas estão em quê? Elas estão em centímetros. Então, quem vai ser o volume aí? O volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Aí o volume vai ser 30
vezes 10 vezes 20. Aí o volume é igual a 300 vezes 20 e o volume é igual a 6.000 centímetros cúbicos. Beleza? 6.000 centímetros cúbicos. Mas a questão quer saber em litros. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar de centímetro cúbico para litro. Lembra lá da tabelinha que 1 litro, né, equivale a 1 decímetro cúbico. Essa relação tu tem que gravar, guardar no coraçãozinho aí. Então, eu tenho que transformar de centímetro cúbico para decímetro. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou dividir. E eu vou dividir aqui por quanto? Dividir por 1.000. Então, o volume, ele é igual a 6 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 6 litros. Beleza? Então, com certeza aqui a letra C. Questão 4. Um deslizamento ocorrido em uma encosta de estrada deslocou-se 337,5 metros cúbicos de terra sobre a pista. Para a limpeza dessa área, a prefeitura destinou caminhões com as dimensões indicadas na figura. Então, nós temos aqui, ó, 4, 1,75 e 2,5. Comprimento, largura e altura. Letra A. No máximo, quantos metros cúbicos de terra podem ser transportados em cada caminhão? Então, vamos lá. O volume vai ser o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, quanto é que vai ser o volume? 4 vezes 2,5 vezes 1,75. Aqui, ó, o volume vai ser o quê? 10 vezes 1,75. Multiplicando aí, o volume vai ser igual ao quê? 17,5 metros cúbicos. Esse é o volume de cada caminhão. 17,5 metros cúbicos. Beleza? Agora, professor, e qual é a perguntinha da letra B? Na letra B, ele diz assim: se a prefeitura destinasse apenas um caminhão, no mínimo, quantas viagens seriam necessárias para remover toda a terra deslocada sobre a pista? Então, nós temos isso aqui, ó, que é a quantidade de terra que tem lá, sobre a pista. Aí nós vamos fazer uma reguinha de 3, né? Reguinha de 3, quer dizer o quê? Uma viagem, a gente consegue remover o quê? 17,5 metros cúbicos de terra. Se eu quero remover 337,5 metros cúbicos, eu vou precisar de quantas viagens? Não é isso? Fazendo os meios pelos extremos, o x vai ser o quê? 337,5 sobre 17,5. Bora dividindo aqui.
337,5 dividido por 17,5. Então, ó, dá o número aqui, né? 19,28. Dá uma dízima aí. Então, gente, bora analisar. Ele quer saber, no mínimo, quantas viagens vamos precisar fazer. Se a gente fizer 19 viagens, a gente não vai conseguir levar toda a areia que está nessa estrada. Com isso, consequentemente, a gente precisa, no mínimo, de 20 viagens. Já vi uma questãozinha assim no Enem, onde ele quer saber exatamente quantas viagens dá para transportar areia lá de um silo, era água lá de um silo. Beleza? Se tivesse a alternativa 19, muitos alunos queriam marcar e iam errar, porque não dava para carregar tudo. Questão 5. Então, gente, a questão 5 é uma questão só de transformação de unidades. Então, nós temos aqui, ó, quilômetro cúbico. Vou botar aqui as unidades de medida. Aí nós temos hectômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro cúbico. Beleza? Agora, se eu quero ir de quilômetro cúbico para hectômetro, é uma casa para a direita. Então, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, aqui, na letra A, eu vou multiplicar por 1000. Então, é só deslocar a vírgula o quê? 3 pulozinhos para a direita, que dá 8.132 hectômetros cúbicos. Na letra B, ele quer de hectômetro para quilômetro. Então, eu vou fazer o quê? Vou voltar uma casa para dar um pulozinho para a esquerda. Então, eu vou ter que dividir por 1000. Aqui eu vou dividir por 1000. A vírgula está escondida, né? Ó. 1, 2, 3, que fica 0,18 quilômetros cúbicos. Bora agora aqui para a letra C. Eu quero ir de metro cúbico para milímetro. Então, são o quê? 3 casas para a direita. Então, na verdade, tu vai multiplicar por 1 bilhão. Vamos adicionar aqui 9 zeros. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 1 bilhão de milímetros cúbicos. Agora, eu quero ir de centímetro para milímetro. Então, vai ser o quê? 5 dividido por 1 milhão, que dá 0,1, 2, 3, 4, 5 metros cúbicos. Agora, se eu vou saltar de quilômetro cúbico lá para centímetro, ó, 1, 2, 3, 4, são 5 casas para a direita. Então, na verdade, vai ser o quê? 7 vezes 10 elevado a 15. Vai ficar um número muito alto, né? Vou botar em forma de potência. E agora, de metro cúbico para quilômetro. São 3 casas para a esquerda. Então, nós vamos dividir por onde? Por 1 bilhão 78,5 dividido por 1 bilhão que dá 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
785 quilômetros cúbicos. Beleza? Então, aqui um breve resumozinho sobre essa parte de transformações de unidade. Não está falando de medida de volume. Questão 6. Um paralelepípedo retângulo tem comprimento 7 centímetros, a largura é 3 centímetros e a altura é de 4 centímetros. Qual é o seu volume em litros? Olha aqui, ele quer saber em litros. Fica muito ligado na parte da unidade de medida que ele quer na questão, para tu não errar. Então, o volume é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Aí o volume, 7 vezes 3 vezes 4. Aí o volume fica 21 vezes 4. O volume é igual a 84 centímetros cúbicos. Beleza? Só que a questão quer saber em litros. Lembra que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, para me transformar de centímetro cúbico para litro, eu tenho que dividir por 1000. Então, fica 84 dividido por 1000. Desloca a vírgula o quê? 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, né? 1, 2, 3. Vai ficar 0,084 litros. Essa é a nossa resposta aí, né? 0,084 litros. 7. Bora lá, né? Um aquário, ele tem um formato de um paralelepípedo retangular. A largura é 50 centímetros. O comprimento, 32. E a altura é de 25 centímetros. Para encher 3/4 dele com água, quantos litros são necessários? Primeiro, o que é que nós vamos fazer? Calcular o volume desse aquário. Como? Multiplicando as dimensões. Comprimento, largura e altura. Aí fica o volume. É igual a 50 vezes 32 vezes 25. Multiplicando aí, 50 vezes 32 vezes 25. Tem o que aí? O volume é igual a 40.000 centímetros cúbicos. Agora, outro detalhe. A questão quer saber em litros. Acabamos de fazer essa transformação de centímetro cúbico para litro. O que é que nós vamos fazer? Vou pegar 40.000 e dividir por 1000. Cortou 3 zeros, isso aqui equivale a 40 litros. Outro detalhe aí na questão, qual é? Ele só vai encher 3/4 dele. Então, vamos calcular 3/4 de 40. Que vai ficar 120 dividido por 4, que é igual a 30 litros. Com certeza aí é a letra D de dado. Só vai encher aí 3/4 dele. Gente, também dá, a pessoa poderia fazer em forma de porcentagem? Poderia. Gente, 3/4 é o quê? É 75%. Como é que eu sei? Só dividir 3 por 4.
Questão 8. Um reservatório, ele tem capacidade de 1.500 metros cúbicos de água. Ele está cheio até seus 3/5. Expresse essa medida em decímetros cúbicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular 3/5 de 1.500. Então, vamos calcular 3/5 de 1.500. Bora calcular aqui, ó. Simplificando, aqui fica 1 e aqui fica 300. 300 vezes 3 dá 900 metros cúbicos. Essa é a capacidade só de 3/5 aí. Só que ele quer saber em decímetro. De metro cúbico para decímetro cúbico, vamos pegar 900 vezes 1.000, que dá 900.000 decímetros cúbicos. Beleza? Que seria a mesma coisa que 900.000 litros. Bora lá, questão 9. Um cubo, ele tem aresta de 7 centímetros. Qual é o volume deste cubo? Então, gente, como a gente até fez uma questão assim bem parecida com essa, nós temos aqui um cubo onde as arestas do cubo são o quê? Todas elas são iguais, né? Temos aqui 7 centímetros, 7, e aqui também é 7. Beleza? Nessa questão, ele quer saber o volume deste cubo. Como é que nós vamos calcular o volume deste cubo? É só multiplicar as 3 dimensões. O volume é a aresta elevado a 3. Aí o volume é igual a 7 elevado a 3, que fica 7 vezes 7 vezes 7, que dá volume 343 centímetros cúbicos. Como ele não falou qual a unidade de medida, pode deixar aí em centímetro cúbico. Questão 10. O paralelepípedo retângulo, ele tem 8 centímetros de comprimento, 7 centímetros de largura e 2,5 de altura. Ele quer saber aí qual é o volume desse paralelepípedo. Então, paralelepípedo, como é que a gente calcula o volume? É só multiplicar quem? Comprimento vezes largura vezes altura. Aí o volume vai ser o quê? 8 vezes 7 vezes 2,5. Aí o volume é igual a 56 vezes 2,5. Quanto é que dá? 8 vezes 56, né? Vezes 2,5. O volume é igual a 140 centímetros cúbicos. Beleza? Questão 11. Pretende-se abrir um buraco de 8,5 comprimento,
metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 2 metros de profundidade. Quantas viagens deverá fazer uma caminhonete que carrega por viagem, no máximo, 1,5 metros cúbicos de areia, de terra, para transportar toda a terra removida desse buraco? Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular o volume de toda essa terra que foi tirada de lá. Como? Multiplicando, porque formou ali um paralelepípedo, né? Que foi esse buraco. Aí o volume vai ser comprimento, largura, vezes altura. Aí o volume é igual a 8,5 vezes 1,5 vezes 2. Multiplicando tudo aí, ó. 8,5 vezes 1,5 dá 12,75 vezes 2 dá 25,5 metros cúbicos. Esse é o volume desse buraco aí. Agora, vamos fazer o quê? Deixa eu até ver um também parecido com essa. Uma viagem. Ele consegue transportar o quê? 1,5 metros cúbicos de areia. Se eu quero transportar 25,5, eu vou saber o quê? Quantas viagens eu vou precisar. Quem vai ser o X? É 25,5 dividido por 1,5. Quanto é que dá? Eu vou precisar de, no mínimo, 17 viagens. E aqui deu um valorzinho exato, né? Beleza? Então, naquela outra não tinha dado o valorzinho exato. Questão 12. Olha que questão bonita aqui. Ele quer que tu expresse aí em litros. Beleza? Agora, para a gente poder somar ou subtrair, nós temos que colocar todo mundo na mesma unidade. Então, vamos aqui para a letra A. Vou transformar primeiro tudo para litro. Professor, não lembra aqui, ó. Bora botar a tabelinha. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Decilitro para litro, uma casa para a esquerda. Então, vou dividir por 10. Então, aqui vai ser 5 litros. De decalitro para litro, vezes 10, mais 2 litros. Aqui, quilolitro, vezes 1000. Então, vai ficar mais 3 litros. Aqui já está em litro, não precisa mudar. E 12.000 mililitros, divide por 1000. Que é mais 12 litros. Então, coloquei todo mundo na mesma unidade. Então, aqui fica 7 mais 10 mais 8 mais 12. 7 mais 8 fica 15 mais 12, que é igual a 27 litros. Beleza? Bora aqui para a letra B. Quilolitro, de novo, são 3 casas para a direita. Então, vai ficar 0,3 litro. Decilitro mais 0,5 litro. Mililitro para litro, divide por 1000. Vai ficar 0,38.
E de decalitro para litro vai ficar mais 120 mil litros. Então, bora só colocar posicionando corretamente. 120 mil, que aqui é vírgula 0, 0,38, 0,5 e o 0,3. Somando tudo aqui, né? Completa aqui, ó, as casas decimais com quem? Com 0. Aqui vai ficar 8. 5 mais 3, 8. Mais 3, 11. Vai 1. Aqui fica 1. Aqui fica 0. 0. 0. 2. E aqui 1. Então ficou 121.001,18 litros. Beleza? Então, fica ligado na hora que a gente for posicionar esses números aí. Questão 13. 100 litros de um refrigerante foram distribuídos em garrafas cuja capacidade é de quê? 250 ml. Quantas garrafas foram usadas? Então, gente, 100 litros, o que é que eu vou fazer? 100 litros vezes 1.000, eu vou transformar isso aqui em mililitros. Que eu vou ter, na verdade, o que aqui? 100 mil mililitros. Então, eu tenho 100 mil mililitros de refrigerante. E eu vou botar agora em garrafas. Aí tu faz uma regrinha. Uma garrafa é o quê? O tamanho dela, o volume, 250 mililitros. Se eu tenho 100 mil ml, eu vou precisar de quantas garrafas? Então, nós vamos fazer o quê? 100 mil e dividir por 250. 100 mil dividido por 200 e... Então, nós vamos precisar de 400, o quê? Garrafas. 400 garrafas. Próxima questão. As medidas internas de uma piscina são 12 metros, 5 e 2 metros. Qual a capacidade dessa piscina em litros? Primeiro, nós vamos calcular o volume. E o volume é o quê? Só multiplicar essas três dimensões aí. Então, o volume vai ser o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Aí o volume é igual a 12 vezes 5 vezes 2. 12 vezes 5 é igual a 60. Vezes 2, que é igual a 120 metros cúbicos. Beleza? Agora, vamos lembrar o quê? Transformar de metro cúbico para litro. Lembrando que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Beleza? E 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então, se eu quero converter de metro cúbico para litro, eu tenho que multiplicar por 1.000.
que isso aqui vai ser igual a 120 mil litros. É o quê? É a capacidade dessa piscina em litros. Como eu já disse, ó, vocês têm que estar atentos em quem? Nessa relação entre as medidas de volume e as medidas de capacidade. Beleza? Então, gente, hoje o nosso tópico, a nossa aula foi sobre essas medidas de capacidade, medida de volume, que faz parte do Sistema Internacional de Medidas. Semana passada nós falamos sobre as medidas diárias, sobre as medidas de comprimento, falamos sobre as medidas agrárias, fazendo essa relação, né, entre elas. Próxima aula nós vamos dar continuidade, vamos fazer muitas questões do Enem, questões de vestibulares, também envolvendo sobre essa parte de medidas de capacidade e volume. Então, essa coisa que eu botei para vocês aqui, essa relação entre as medidas de volume e de capacidade, é onde o Enem gosta muito de cobrar. Beleza? Então, foi um prazer estar com vocês. Encontro vocês na próxima aula. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.